Outra coisa, durante 1 ano e meio trabalhando registrado, eu saía de lá às 10 horas da noite e só conseguia ir na igreja um dia na semana. O diabo se aproveitou desse período de 1 ano e meio que eu só ia na igreja um dia na semana e ele me cegou dentro da igreja mesmo. Aos meus olhos eu achava que eu estava servindo a Deus do jeito certo. Só que aos olhos de Deus, segundo a palavra, que é o que realmente importa, eu não estava. Porque como, aleluia, Deus me abençoou a testemunhar, eu tinha pensamentos e atitudes que não condizem com o servo de Deus, como Deus requer de nós aqui na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, amém? Amém. E ali, igreja, louvado seja Deus. Aleluia. Outra coisa que aconteceu, eu estava quase perdendo meu casamento. Por quê? Porque eu dirigia à noite, dirigia à madrugada, descarregava de manhã e dirigia à tarde. Em 2 meses e meio, a semana em que eu mais descansei foram 8 horas, a semana inteira. Isso de colocar a cabeça no travesseiro e descansar, dormir. E aí, glória a Deus, Deus não se agradou disso, amém? Porque o único dia que eu consegui ir na igreja, eu já não ia mais, que era o domingo, só ia se desse. Logicamente Deus não se agradou. E ali, igreja, aleluia, Jesus, depois que o inimigo falou isso para mim, ele falou assim, ó, olha, já que você não vai me servir, então eu vou te jogar no caldeirão das almas. Igreja, esse caldeirão ele é enorme, ele é muito grande. Quando ele falou isso para mim, eu comecei a cair da altura das nuvens. E ele também ficou da altura das nuvens. Eu caía, descarregava a minha indignação no diabo, e ele continuava a zombar de mim porque eu havia perdido a minha salvação. Até que enquanto eu caía, ele falou assim para mim, olha, você está vendo lá embaixo? Eu vou te colocar bem lá no fundo, bem perto do fogo, e eu vou te deixar lá por 500 anos, para você sofrer bastante. Igreja, eu olhei para ele, ele pegava o garfo dele, mexia no caldeirão como se estivesse mexendo em uma panela. E ele pegava as almas de baixo, colocava em cima, as de cima colocava embaixo. E do jeito que ele mexe com as almas, elas ficam, tá, igreja? Elas não se movem. E ali, igreja, aleluia, Jesus, eu fui caindo nesse caldeirão. E aí quando eu caí nesse caldeirão, Deus é tão maravilhoso, que Deus não deixou acontecer nada comigo quando eu caí lá. Porque eu olhei dos dois lados, eu vi almas que estão nesse caldeirão, desde o começo do mundo. Para vocês terem uma ideia, eu vi 2 soldados romanos com armaduras, eu vi o capacete deles, eu vi a espada deles, eu vi a couraça que eles usavam como armadura, eu vi a sandália que eles usavam nos pés, com tiras de couro. Eu vi pessoas asiáticas lá do tempo que usavam um chapéu na cabeça, que ele parece um triângulo, parece um tacho, e um vestido roto, eles usam um vestido roto, que ele vai até o chão, até os pés. E eles usavam um chinelo de madeira. Vi pessoas asiáticas lá do tempo que usavam um vestido preto, que ele tem um colarinho, ele vai até o chão. Porém, ele é um vestido que na altura do quadril para baixo, ele é partido ao meio e as pernas ficam à mostra. Ele é um desenho que tem desenho de tigre, de dragão, sabe, nesse vestido. E aleluia, Jesus. Para vocês terem uma ideia, igreja, nesse caldeirão, lá tem rico e lá tem pobre. Está tudo lá sofrendo nesse caldeirão. Aleluia, Jesus. Está tudo lá sofrendo. Sabe por quê, igreja? Essas almas estão sendo cozidas, perdão. E para vocês terem uma ideia, essas almas, elas não conseguem nem gritar mais de dor. As almas que estão nesse caldeirão das almas, não gritam mais. Você só ouve gemidos. Gemidos de dor o tempo todo. Ficam o tempo inteiro gemendo. Sabe por quê, igreja? Essas almas estão sendo cozidas nesse caldeirão. Você já imaginou pegar uma panela e colocar a água para ferver no fogo, depois pegar a ponta do seu dedo, quando estiver no ponto de ebulição, fervendo mesmo, pegar a ponta do seu dedo e colocar no fundo e deixar? Poucas pessoas aqui na terra iam conseguir fazer isso. Só que essas almas, igreja, nesse caldeirão, elas não estão lá só com a ponta do dedo. Pode-se dizer que está com o corpo inteiro, que é a alma. Estão sendo cozidas. Quando o diabo falou para mim que ele ia me colocar bem lá no fundo, bem perto do fogo, você já imaginou, igreja? O sofrimento que é 500 anos com a sua alma sendo cozida no fundo de um caldeirão? Eu olhei, igreja, nesse caldeirão quando eu caí lá, e eu não vi mais o fim dele. Eu vi só um mar de almas. Olhei para as almas, e o aspecto das almas era assim, era um aspecto embranquecido já pelo cozimento. Também cabelo caindo, olho caindo, parte dos ossos à mostra. E aleluia, Jesus. E para a honra e a glória do nosso Deus, eu olhei assim também, eu vi a fumaça do cozimento subindo. E para a honra e a glória do nosso Deus, Deus não deixou que acontecesse nada comigo quando eu caí nesse caldeirão das almas, e me fez acordar com vida e consciente, lá no hospital em Ribeirão Preto, depois de 15 dias.
Para vocês terem uma ideia, a minha mãe saiu da cidade dela, perto de Campinas, e foi até Ribeirão Preto. E ela chegou lá depois da cirurgia. E ela falou que colocou a mão aqui na minha testa e aqui no meu queixo, e constatou que eu já estava duro e gelado. Ou seja, eu já havia morrido há algumas horas. E o próprio médico falou para ela que quando eu cheguei lá, eu nem respirava mais. Para o médico não falar para minha mãe que eu estava morto, ele falou para ela que eu estava com 3% de vida. Mas esses 3% é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que não me deixou morto, me ressuscitou. Igreja, Deus é tão poderoso e maravilhoso, que Ele fez os médicos me pegar comigo já morto, fazer a cirurgia em mim, amputando as minhas duas pernas, do joelho para baixo, injetar 4 bolsas de sangue em mim e me ligar aos aparelhos, porque eu mesmo não fazia mais nada. Amém? A minha mãe, quando me viu morto, ela saiu andando pelo hospital, se apoiando nas paredes dos corredores. E meu irmão estava conversando com a minha tia por vídeo chamada, e ele viu a minha mãe. Ele falou assim: nossa, meu irmão, eu nunca vi a nossa mãe daquele jeito, eu nunca mais quero ver. As pessoas que são mães e pais, pensa no estado em que estava minha mãe. Além dela me ver morto, ainda me viu sem as pernas. Olha o choque que estava minha mãe. E ali ele viu a minha mãe andando tão triste pelo corredor do hospital e falou assim com Deus: Deus, o Senhor sabe que ela não vai aguentar. Esse é o filho que ela mais ora. Se o Senhor recolher ele agora, ela não vai suportar e vai partir também. Aí Deus foi e falou assim com meu irmão: meu filho, pergunta para sua mãe, qual o tamanho do Deus que ela serve? Oh, glória a Deus, Jesus, aleluias! Qual o tamanho do Deus dela? Igreja, Deus é tão maravilhoso que meu irmão pediu para falar com a minha mãe, que pelo celular, por vídeo chamada. A minha mãe pegou o celular e falou assim para ele: ô filho, ele está duro já, ele já está gelado. Quer dizer o quê? Ele já está morto. Aí Deus usou meu irmão e falou assim para ela: mãe, Deus manda te perguntar, qual o tamanho do teu Deus? Qual o tamanho do Deus que a senhora serve? Na mesma hora, igreja, Deus é tão maravilhoso que Ele renovou a fé da minha mãe, e a minha mãe parou de chorar e ela passou a profetizar. Ela passou a dizer: não, filho, você tem razão, o nosso Deus ele salva, o nosso Deus ele cura, o nosso Deus ele ressuscita, o nosso Deus ele vai trazer o Trodionô de volta. E hoje, para a honra e a glória do nosso Deus, eu estou aqui, com vida e consciente, testificando à igreja de Deus, que o nosso Deus ele é o Todo-Poderoso, o quão grandioso ele é, o quão maravilhoso, o quão grande, forte e poderoso é o amor do nosso Deus para com todas as almas, porque está na palavra, igreja. Deus ele ama a todos igualmente. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem rico, não tem pobre, não tem alto, não tem baixo, não tem gordo, não tem magro. Todos são iguais perante a Deus. Amém? E é isso que Deus quer de nós, que nós amemos a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, fazendo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, de todo o nosso coração e alma, fazendo a vontade de Deus e não a nossa, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Louvado seja Deus. Uma coisa importante que eu quero testificar à igreja: para Deus não existe pecado pequeno, nem pecado grande. Pecado é pecado do mesmo jeito, mas está na palavra. Há uma diferença entre o pecado. Há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Infelizmente, o pecado que eu cometi contra Deus, da rebeldia, foi um pecado para a morte. Porque Deus, antes do acidente acontecer, Deus ele me deu diversos sinais físicos e livramentos na estrada para eu poder parar de dirigir caminhão, e eu não parei. Quando eu decidi parar, veio o acidente, porque eu fui rebelde. Deus falou e eu não ouvi. Amém? Outra coisa, a consciência que eu tenho aqui na terra, quando eu morri, estava comigo lá embaixo no inferno. Amém? Porque a consciência representa as minhas memórias, e as minhas memórias representavam os meus pecados. Ou seja, quando eu morri no pecado. Porque na palavra Deus fala assim, ó: ainda um pouco de tempo, e não se lembrará mais da sua vida antiga. Isso para quem for morar com Deus no céu. Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai se lembrar mais da dor, da luta, do sofrimento que passou aqui na terra. Amém? Porque Deus tem salvação para cada um de nós. Vamos crer e entregar a nossa vida, o nosso coração e a nossa alma, e todo o nosso ser, a nossa casa e a nossa família, para Deus verdadeiramente, de todo o nosso coração e alma, para Deus nos salvar. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Deus.
Glória a Deus, louvado seja Deus. O irmão Ademir, ele dará continuidade ao culto. Louvado seja Deus. Vamos continuar com o nosso coração aberto para Deus e atentos à palavra do Senhor para nós, porque Deus tem mais para nós aqui nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio. Amém, Deus. Amém, glória a Deus. É verdadeiramente o que Deus tem para fazer, Ele faz. Ele é o Deus que faz, que manda, é o Deus que cura, que liberta, que abre porta, que cura, que dá vista ao cego, que repreende todo mal. Ele é o Deus de Davi, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de libertação. Estamos aqui, meus irmãos, nesta tarde maravilhosa, trazendo a mensagem. Vamos trazer a mensagem agora, a palavra de Deus, porque o poder está na palavra. Eu me converti através de aceitar a Jesus. Um dia eu ouvi a palavra, que Jesus curava, libertava, e aí eu levantei as mãos na hora do apelo, quando o pastor disse, eu estava cansado da vida que eu vivia. Eu achava alegria só quando estava com os amigos, quando estava num bar, quando estava em um baile, mas era uma alegria passageira. Chegava em casa, a tristeza batia no meu coração, a depressão, mas um dia eu tive um encontro com este Jesus, e Ele veio e mudou a minha vida, transformou-me, deu-me vida e vida com abundância. E hoje eu faço esse trabalho de evangelização para que o nome do Senhor seja glorificado. Grandes livramentos o Senhor me deu de morte quando eu estava no mundo aí. Vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. O reino de Deus está preparado para quem quer aceitar este Cristo maravilhoso, esse Jesus que cura, liberta e salva, esse Jesus que nos dá vitória, que transforma, que dá a libertação das almas. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, livro de Ezequiel, Zaqueu. Glória a Deus. Capítulo de Lucas 19. A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Zaqueu, era publicano. Lucas 19. Está na palavra de Deus, capítulo de Lucas 19. Amém, Jesus? A Bíblia fala sobre este homem. Ele era um homem rico, ele era publicano. Vamos ler, meditar junto. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era rico, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu a uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, começou a se queixar, e ele hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Seu Senhor, olha, Senhor, estou, glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estou andando a metade dos meus bens. Estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se tem alguém, estou aqui, alguma coisa eu devolverei 4 vezes mais. Jesus me disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Está aí, amados irmãos. Este homem, ele tinha de tudo. Ele era rico, ele tinha empregado, ele tinha funcionários que trabalhavam para ele, tinha de tudo. Mas faltava alguma coisa ainda na vida dele.
alguma coisa muito importante, que é nos dias de hoje, que muitos também precisam, mas ainda não dão valor a ouvir a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Este homem chamado Zaqueu, que era de pequeno